Orando em secreto, 23 de outubro de 2006. Tenho uma pergunta para você. O que o povo cristão pode fazer em períodos de julgamento iminente da parte de Deus para mover o coração do Senhor? Estamos vendo calamidades naturais numa escala como nunca houve. Ondas marítimas gigantescas, furacões, incêndios, inundações, secas, epidemias. Penso nas devastações que abalaram todo o mundo, perpetradas pelo tsunami, pelo furacão Katrina, por terremotos na Índia e no Paquistão. Penso também no medo e no desespero causados por calamidades produzidas pelo homem, os eventos de 11 de setembro de 2001, o conflito entre Israel e o Líbano, armas nucleares nas mãos de homens insanos. Até os comentaristas mais céticos dizem que já estamos vendo os inícios da Terceira Guerra Mundial. Agora mesmo, muçulmanos em inúmeros países ameaçam destruir o cristianismo. Quando estive em Londres há pouco, ouvi 2 jovens muçulmanos dizendo numa entrevista no rádio: "A nossa religião não é como o cristianismo. Não viramos a outra face, decapitamos a cabeça do outro." Eu lhe pergunto, em tempos difíceis como esse, a igreja estaria sem poder para fazer algo? Devemos ficar sentados e esperar que Cristo volte? Ou somos chamados a tomar ação drástica de algum tipo, quando em torno de nós o mundo inteiro treme e o coração dos homens entra em falência por causa do medo? Somos chamados para erguer armas espirituais e guerrearmos o adversário? Por todo o globo há uma sensação de que é inútil tentar resolver os problemas que se acumulam. Muitos sentem que o mundo atingiu o zênite da desesperança. O alcoolismo aumenta no mundo todo e mais jovens do que nunca entram em bebedeiras. Vejo uma tendência igualmente perturbadora na igreja, à medida que cristãos se voltam para o materialismo. A mensagem que suas vidas pregam é: acabou a esperança, Deus desistiu. Diga-me, seria esse o papel do povo de Deus em tempos negros? Será que os seguidores de Cristo devem cair um após o outro com o resto do mundo e pegar à força uma fatia do bolo? Não, nunca. O profeta Joel viu um dia semelhante se aproximando de Israel, um dia de sombra, de morte e escuridão. Segundo Joel, o dia de escuridão que estava se aproximando de Israel seria um dia como nunca houver em sua história. O profeta brada: "Ah, que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem com a assolação do Todo-Poderoso." Joel, capítulo 1, versículo 15. Qual foi o conselho de Joel a Israel naquela hora negra? Ele trouxe a seguinte palavra: "Assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixar após si uma bênção?" Capítulo 2, versículo 12 ao 14. Lendo essa passagem, o que me atinge muito são 2 palavras: agora mesmo. Em meio à tremenda escuridão que caiu sobre Israel, Deus apela ao seu povo: agora mesmo, na hora da minha vingança. Quando vocês me puseram para fora da sociedade, quando a misericórdia parece impossível, quando a humanidade zomba das minhas advertências, quando o medo e as trevas cobrem a terra, agora mesmo. Eu insisto para que voltem para mim. Sou tardio em irar-me e sou conhecido por reter minha, como fiz com Josias. O meu povo pode orar e propiciar a minha misericórdia, mas o mundo não chegará ao arrependimento caso vocês disserem que não há misericórdia. Você está vendo a mensagem de Deus para nós? Como povo dele, podemos suplicar em oração
e ele nos ouvirá. Podemos propiciá-lo e saber que ele ouvirá as preces sinceras, eficazes e ferventes dos seus santos. Uma palavra de aviso à igreja nesse momento: cuidado. Satanás vem especificamente a essa hora de trevas, quando o desastre nuclear se formar sobre a terra, quando a impiedade ruge e aterroriza as nações. O diabo sabe que estamos vulneráveis e lança a mentira. Que tipo de bem você pode fazer? Por que tentar evangelizar os muçulmanos quando eles querem te matar? Não dá para mudar nada. É melhor você desistir deste mundo saturado pelo pecado. Não vai adiantar orar por um derramamento do Espírito. Todo o seu arrependimento se torna fútil. Mas Deus vem a nós com essa palavra de Joel: há esperança e misericórdia agora mesmo. Sou de grande bondade, tardio em me irar. E agora é a hora de você se voltar para mim em oração. Eu posso retirar o meu julgamento e mesmo trazer bênçãos para ti. Agora mesmo, nesses dias de assassino, extremismo islâmico, quando o nosso país perdeu o rumo moral, quando os tribunais jurídicos estão banindo Deus para fora de nossa sociedade, quando o medo prende o mundo inteiro, é a hora de se voltar para o Senhor em oração. Mesmo que a sua condenação esteja chegando por todos os lados, com taças de ira sendo derramadas, o Espírito Santo ainda busca trazer para si a humanidade, chamando-a até o último minuto do final do dia. Para o que exatamente devemos orar em dias como os atuais? Eis a receita de Joel a Israel naquele dia de amarguras e trevas. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reúne os filhinhos, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Joel capítulo 2, versículo 15 ao 17. Eis o chamado à igreja. Não se desencoraje nem se entregue ao desespero. Você não deve acreditar nas mentiras do diabo de que inexistia esperança para despertamento. Pelo contrário, de acordo com Joel, o clamor do povo pode ser: Senhor, pare a repreensão em teu nome, não deixe que a tua igreja seja mais zombada, faça com que o ímpio pare de nos governar com arrogância, de nos provocar e perguntar: onde está o teu Deus? A gente pode pensar: o que Deus prometeu aqui é só uma possibilidade. Ele diz que poderia deter seu julgamento. Isso é nada mais do que um talvez, um pode ser. Tudo o que ele requer do seu povo pode ser em vão. Não acredito que Deus suplicie sua igreja, e ele não enviará o seu povo numa missão boba. Quando Abraão orou a Deus para que Sodoma, onde seu sobrinho Ló vivia, fosse poupada, o coração do Senhor foi movido para salvar a cidade, mesmo se apenas 10 justos vivessem lá. E Abraão orou assim, quando anjos exterminadores estavam entrando na cidade. Estou convencido de que o povo de Deus atualmente deve propiciar o Senhor do mesmo jeito. Zacarias nos diz que Deus designou 3 lugares onde o seu povo deve lhe fazer petições em oração. Segundo Zacarias, há 3 lugares onde a oração deve ser feita. 1. Na casa de Deus, a igreja. 2. Em todo o lar. 3. No lugar secreto. O Senhor diz a Zacarias: sobre a casa de Davi derramei o espírito da graça e de súplicas. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, significando a igreja, a família da casa de Levi à parte, a família ou lar, e as suas mulheres à parte, indivíduos. Zacarias capítulo 2, versículo 10, 12 e 13.
Quando Zacarias disse isso, Israel estava cercado por inimigos dispostos a destruí-lo. Havia grande tremor e temor, mas em meio a isso veio essa maravilhosa palavra: Deus está chegando para tratar desses poderes do mal que estão contra vocês. Então comecem a orar ardentemente no santuário. Comecem a orar em seus lares e casas, e orem em seu lugar secreto. O Espírito Santo vem e lhes concederá o espírito de súplica e graças, capacitando-os a orar. Você está vendo a mensagem de Deus a nós nesta passagem? Ele está dizendo à igreja de todos os tempos: nos momentos de terror e medo, quero derramar sobre vocês o meu espírito, mas preciso de um povo em oração sobre o qual o derramarei. A oração começa na casa de Deus. Todos os profetas do Velho Testamento chamaram o povo de Deus para a oração em comum, conjunta. O próprio Jesus declara: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mateus capítulo 21, versículo 13. O fato é que a história do mundo foi modelada pelas preces da Igreja de Cristo. Pense no seguinte: o Espírito Santo foi inicialmente dado à casa de Deus no cenáculo. Lá os discípulos perseveram unânimes em oração. Atos capítulo 1, versículo 14. Lemos que Pedro foi liberto da prisão por um anjo, enquanto muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Capítulo 2, versículo 2. A oração conjunta estava continuamente sendo feita pela liberação de Pedro. Claramente, Deus libera muito poder devido às preces da sua igreja. Assim, o chamado a esse tipo de oração não pode ser subestimado. Sabemos que a igreja foi comissionada a ganhar almas, praticar a caridade, a servir como local de reunião para a palavra de Deus ser pregada. Mas primeiro e antes de tudo, a igreja deve ser um lugar de oração. Esse é o seu chamamento primeiro, pois todos esses outros aspectos da vida da igreja nascem da oração. Contudo, a oração em comum é limitada. É limitada à programação de horários e aos tipos de oração aos quais Deus nos chama a orar. Por exemplo, a igreja não é o lugar para o choro de nossas preces de queda e de angústia, quando citamos nossas cobiças e lascívias diante do Senhor e nos arrependemos delas. Algumas vezes a oração em conjunto pode se tornar uma desculpa para evitar esse tipo de oração privativa, quando ocorre um exame do coração. Alguns podem dizer: acabei de chegar de uma reunião de oração de 2 horas, ou jejuei com a minha igreja por 3 dias, mas esse não é o único tipo de oração que o Senhor deseja de nós. Os nossos lares também devem ser um lugar de oração. Se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que estás no céu. Mateus capítulo 18, versículo 19. Alguns cristãos chamam isso de oração de acordo. Você é profundamente abençoado se tem um irmão ou uma irmã consagrado para orar em companhia dele. Na verdade, os intercessores mais poderosos que conheci vieram em 2 ou 3. Se de algum modo Deus me abençoou nessa vida, se me usou para a sua glória, sei que é devido a uns tantos intercessores de poder que oram por mim diariamente. O lugar onde esse tipo de oração tem lugar com mais poder é o lar. A minha mulher Green e eu oramos juntos todos os dias, e creio que isso mantém nossa família junta. Oramos por cada um de nossos filhos durante os seus anos de crescimento, para que nenhum se perdesse. Oramos por suas amizades e relacionamentos. Que Deus mandasse embora namorados ou namoradas se houvessem sido enviados como armadilhas. Também pedimos por seus futuros companheiros e agora estamos fazendo o mesmo por nossos netos. É triste, mas poucas famílias cristãs gastam tempo para orar no lar. Pessoalmente,
Posso testificar que estou no ministério hoje por causa do poder da oração e família. Todo dia, não importa onde meus irmãos e eu estivéssemos brincando, no quintal ou na rua, a minha mãe nos chamava da porta de casa. David, Jerry, Joanita, Ruth, está na hora da oração. O meu irmão mais novo, Dom, ainda não havia nascido. A vizinhança inteira sabia da hora de oração da nossa família. Eu às vezes odiava ouvir essa chamada, reclamava e me queixava. Mas alguma coisa claramente acontecia naquelas horas de oração, com o Espírito se movendo em meio à nossa família e tocando as almas. Talvez você não se veja tendo uma oração em família. Talvez tenha um cônjuge que não coopere, ou um filho rebelde. Amado, não importa quem escolhe não se envolver, você ainda pode chegar à mesa, abaixar a cabeça e orar. Isso servirá como a hora de oração do seu lar, e todos os membros da família saberão. O terceiro lugar de oração é aquele que Jesus praticava e recomendava aos discípulos, o lugar secreto de oração. Oração em secreto acontece quando estamos a sós, em secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ultimamente, o Espírito Santo tem me falado sobre esse tipo de oração. No passado, eu ensinava que, devido às exigências da vida, possamos ter um lugar secreto de oração em qualquer lugar, no carro, no ônibus, no intervalo do trabalho. Até certo ponto, isso é verdade. Mas há mais. A palavra em grego para secreto nesse versículo quer dizer quarto particular, um lugar secreto. Isso era claro aos seguidores de Jesus, pois as casas em sua cultura tinham um cômodo interno que servia como um tipo de despensa. A ordem de Jesus era para entrar nesse lugar secreto e fechar a porta. E é uma ordem individual, não do tipo que possa ocorrer na igreja ou com um parceiro de oração. Jesus estabeleceu o exemplo para isso, ao se dirigir a lugares privativos para orar. Várias vezes as Escrituras nos contam que ele retirou-se à parte para orar. Ninguém era mais ocupado, sendo constantemente pressionado pelas necessidades dos que o cercavam, com tão pouco tempo para si próprio. Ainda assim, lemos: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Mateus capítulo 14, versículo 23. Vejam a ordem dada a Saulo em Atos, quando Cristo tomou esse perseguidor da igreja. Saulo não foi enviado a uma reunião conjunta da igreja ou para Ananias, o grande guerreiro de oração. Não, Saulo deveria passar 3 dias sozinho e à parte, orando e conhecendo a Jesus. Todos temos desculpas quanto a por que não oramos em secreto, num lugar especial a sós. Dizemos que não temos um lugar sozinho assim, ou tempo para fazê-lo. Thomas Menton, um piedoso escritor puritano, diz o seguinte sobre esse assunto: dizemos que não temos tempo para orar em secreto, contudo temos tempo para tudo mais. Tempo para comer, para beber, para os filhos, mas não há tempo para o que sustenta todo o resto. Dizemos que não temos um lugar em particular, mas Jesus encontrou um monte, Pedro um telhado, os profetas um deserto. Se você ama alguém, encontrará um lugar para ficar a sós. Segundo as Escrituras, Deus frequentemente nos aflige para nos levar de volta ao lugar de oração. Davi testifica: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. Ele está reconhecendo que quando tudo está calmo e sereno e com poucos problemas,
temos a tendência a nos esfriar ou a ficarmos mornos quanto à oração. Dizemos que amamos Deus, mas em nossos bons momentos podemos, na verdade, apostatar, negligenciando a comunhão com o Senhor. Então, às vezes, Deus permite afiadas flechas de aflição para nos acordar. Muitos piedosos pais da Igreja comentaram sobre esse assunto. João Calvino diz que nunca oferecemos obediência a Deus enquanto não fomos compelidos a fazê-lo devido à sua correção. E C.S. Lewis escreve: Deus cochicha em nossos prazeres, mas grita em nossa dor. É o megafone dele despertando o mundo surdo. A dor remove o véu. Às vezes consideramos a oração como algo muito casual, mas na hora dos problemas nos vemos lutando com o Senhor todos os dias, até assegurarmos em nosso espírito que Ele tem tudo sob controle. Quanto mais queremos ser lembrados desta segurança, mais vamos ao nosso lugar de oração. A verdade é que Deus nunca permite aflição em nossas vidas, exceto como ator de amor. Vemos isso ilustrado na tribo de Efraim, em Israel. O povo havia caído em grande aflição e clamou ao Senhor em agonia. Ele respondeu: Bem ouvi que Efraim se queixava. Jeremias capítulo 31, versículo 18. Como Davi, Efraim testifica: Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Capítulo 31, versículo 18. Em outras palavras, Senhor, tu nos castigastes por algum motivo. Éramos como um touro jovem, sem aprendizado, cheio de energia, mas tu nos castigastes a fim de nos domar para o teu serviço. Trouxeste controle à nossa fúria. Veja, Deus tinha grandes planos para Efraim, de frutos e satisfação, mas primeiro teriam de ser instruídos e treinados. Assim, Efraim declara: Arrependi-me depois que fui instruído. Capítulo 31, versículo 19. Na verdade, disseram, no passado, quando Deus nos tinha na sala de aula preparando-nos para o seu serviço, não podíamos receber correção. Fugíamos, gritando: é muito difícil. Éramos teimosos, sempre saindo do jugo que ele colocava. Então Deus pôs sobre nós um jugo mais apertado e usou sua vara do amor para quebrar nossa teimosa vontade. Agora nos submetemos ao seu jugo. Nós também somos como Efraim, touros jovens e egoístas que não querem jugo. Evitamos a disciplina do arado, evitamos vivenciar a dor, aceitar o cajado e a vara, e esperamos ter tudo agora: vitória, bênção, frutos, meramente reivindicando as promessas de Deus ou as tomando pela fé. Nos irritamos por sermos treinados no lugar secreto, pela luta com Deus, até que as suas promessas sejam cumpridas em nossas vidas. Aí, quando chega a aflição, achamos: somos o povo escolhido de Deus, por que isso está acontecendo? O lugar de oração é a nossa sala de aula, e se não tivermos esse tempo a sós com Jesus, se formos liberados da intimidade com Ele, não estaremos preparados para a inundação chegar. Nem toda aflição em nossa vida é correção de Deus. Há outras razões para nossas aflições que estão muito além de nossa compreensão. Mesmo assim, sabemos que o seu amor está sempre agindo em nossas aflições. Deus nos diz: em meio a todo o teu sofrimento, tenho você em minha mente. Você é meu precioso filho. Sinto a sua dor e certamente terei misericórdia de ti. Mais importante, em nossa pior aflição, Ele nos envia o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
João capítulo 14, versículo 26 ao 27. Como o Senhor traz consolação e paz em nossa aflição, Ele nos leva ao lugar secreto de intimidade com Ele, e lá Jesus nos lembra que o Pai nos toca pessoalmente. Quando orar, entre em teu lugar secreto e tranque a porta. Ore ao teu Pai, que te vê em secreto, e Ele te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6, paráfrase minha. Recentemente, um querido amigo meu, bispo do movimento pentecostal na Hungria, morreu tragicamente em um acidente estranho. Sua grelha de assar pegou fogo e ele se queimou gravemente. Ele foi tratado e achou estar bem, mas poucos dias após morreu subitamente devido a coágulos sanguíneos que se formaram. Amigos de todo o mundo estão junto à sua viúva, em termos de oração e sustentação. Ainda assim, a real consolação para ele virá do alto. Nenhum psicólogo pode ajudá-la em sua dor tão profunda. O Consolador é fiel para encontrá-la no lugar secreto. Conheço um precioso ministro e sua esposa que dirigem um orfanato na América Central. Há poucos anos atrás, acolheram um bebê que estava virtualmente meio morto. Esse precioso menino se tornou o amado pequeno príncipe do orfanato. Então, recentemente, num acidente estranho, o câmbio de um carro se deslocou numa van estacionada e o pequeno garoto foi atropelado e morto. O casal está em tremendo desespero pela perda. As outras crianças do orfanato que viram o acidente acontecer também estão inconsoláveis. O que pode ser dito a eles para tocar a profunda dor? Nada dos meus 50 anos de ministério pode tocar esse lugar dos meus queridos amigos. Eles têm braços de amor em torno deles, mas a consolação real virá do Pai, que vê sua dor em secreto. Compreendo que não posso alcançar os milhares de crentes que estão sofrendo agora e nos escrevem. Recebemos uma carta de uma esposa grávida casada com um pastor. Ela acabou de descobrir que o marido é um pedófilo. Ela escreve: não sei o que fazer. Creio que tenho de me divorciar de meu marido. Não o quero molestando nosso filho. Há algo que todo irmão e toda irmã que esteja sofrendo pode fazer. Leve tudo a Jesus, tranque-se com Ele e ache consolo em sua presença. O Senhor diz: porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Jeremias capítulo 31, versículo 25. Como Deus faz isso? Ele os encontra no lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Você vê a importância de determinar no coração orar num lugar secreto? Não se trata de legalismo ou escravidão, mas trata-se de amor. Trata-se da bondade de Deus para conosco. Ele vê o que vem à frente e sabe que necessitamos de tremendos recursos, de sermos novamente preenchidos e renovados. Tudo isso é encontrado no lugar secreto com Ele. Podemos achar que não sabemos como orar, mas podemos começar simplesmente louvando. O que importa é que você está lá pela fé, pelo amor obediente, e o Pai o verá lá, e Ele irá lhe revelar seu amor em secreto, e o recompensará com o fruto do seu reino. O Espírito Santo irá orar através de você e lhe dar expressão.